Questão de geometria, questão que caiu aí no ITA, o número de diagonais de um polígono regular de 2n de lados que não passam pelo centro de uma circunferência circunscrita a este polígono é dado por, letra A, 2 que multiplica n vezes n menos 2, letra B, 2 que multiplica n vezes n menos 1, letra C, 2 que multiplica n vezes n menos 3, letra D, n que multiplica n menos 5 dividido por 2 ou nenhuma das respostas anteriores. Então vamos resolver essa questão. Ela é uma questão que trata de número de diagonais de um polígono regular. Então vamos à solução. Então sabemos aí que o cálculo do número de diagonais de um polígono qualquer é dado por esta expressão aí, ó, onde D é o número de diagonais deste polígono, N é o número de lados do polígono, tá? Então D é igual a número de lados do polígono multiplicado pelo número de lados menos 3 dividido por 2. Essa é uma expressão conhecida que você já estudou lá desde o ensino fundamental, tá? Então não vamos fazer a demonstração dessa fórmula, tá tranquilo. Então, ele nos diz o seguinte, o número de diagonais de um polígono regular de 2n de lados. Ele não me deu o número de lados, tá? Mas falou que 2n é o número de lados. Não sei o resultado final. Não sabemos se trata-se de um quadrado, ou de um pentágono, ou de um octógono. Então, um polígono regular que foi dado apenas informado que o número de lados é 2n. Então, temos aqui um polígono de 2n de lados, que poderia ser um quadrado, ou pode ser o hexágono, ou qualquer polígono que tenha número de lados par. Número de lados par. Observe que aqui nós temos 4 lados, tá? Então, o número de lados é 2n. No caso aí, como é 4 lados aqui, o n seria 2, porque 2 vezes 2, 4. E aqui o n seria 3. O n aqui, ó, seria 3, porque 2 vezes 3, 6. Então, o número de lados ele deu por 2n's. Ele informou que era 2n's. Então, o que é diagonal? Diagonal é o segmento que une dois vértices não consecutivos. Tá? Aqui no caso do quadrado, eu tenho duas diagonais. Como é que eu calculo usando a fórmula? Coloca 4 aqui no lugar de n, ó, 4. Então, 4 que multiplica 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. Então, 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2. Então, são duas diagonais. Isso porque nós dividimos aqui na fórmula por 2, porque cada diagonal, ó, ela foi contada duas vezes. Tá? Essa diagonal aqui, por exemplo, ó, para esse vértice aqui, unindo com esse, quando chegou nesse vértice aqui, foi contada novamente. Por isso que eu tive que a necessidade de dividir por 2. Está aqui ó, o hexágono, por exemplo. O hexágono. Quantas diagonais tem o hexágono? Vamos contar? Podemos fazer isso contando ou usando a fórmula. Tá? Então, partindo desse vértice aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3. 3 diagonais. Tá? Partindo desse vértice. De cada vértice, eu também... De cada um dos outros vértices do hexágono também vou ter 3 diagonais. Ó, já tem 3. Partindo desse aqui agora mais 3. Ó, 3 para cá. 4, 5, 6. Então já foi 2 vértices. Já foram 6 diagonais. 6. Agora para esse vértice aqui. Ó, já tem um marcado 6. Então aqui. Esse aqui já está marcado 6. 7. 8. E por último esse vértice aqui, ó, 8. Já tem 2 vértices marcados, então só falta um, que é 9. Indo para esse vértice aqui, eu já tenho 3. Ó. Então observe que de cada vértice partem 3 diagonais. Como são 6 vértices, 6 vezes 3, 18. Aí 18, como cada um foi contado 2 vezes, 18 dividido por 2 é 9. Ou você usa a formulazinha aqui. Ó. É claro que você não vai desenhar o número de diagonais para um polígono, por exemplo, de 20 lados. Então, se você não vai conseguir fazer
marcar essas diagonais, geralmente vai se perder. Então o número de lados é 6, ó, que multiplica 6 menos 3, 6 tira 3 é 3, então 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9, usando a fórmula aqui. Ou, se você conseguir fazer o desenho, ver quantas diagonais parte de cada vértice, multiplica pelo total de vértices e divide o resultado por 2. Mas o que ele quer saber, o exercício está pedindo, é o número de diagonais de um polígono regular de lado 2n, tá? Ele não me falou que quantos lados tinha esse polígono regular, mas ele deu a dica que é um polígono de número de lados pares, tá? Porque 2n é o número de lados. Por exemplo, se o n for igual a 2, esse polígono vai ser 2 vezes 2, 4 lados. Se for 3, 2 vezes 3, 6 lados. Se for 4, 2 vezes 4, 8 e assim por diante. Então eu vou usar essa mesma fórmula e vou substituir o n por 2n's, tá? Então nessa fórmula aqui, ó, nós vamos pegar o n, que é o número de lados, e vamos substituir por 2n's, que ele forneceu, que ele me falou que o número de lados é 2n's. Então eu ponho 2n's aqui, ó, no lugar de n, tá? Então temos aí, nessa fórmula, o número de diagonais desse polígono aí vai ser 2n's, que multiplica 2n's menos 3 dividido por 2, levando em conta que o número de lados é 2n's. Então, prosseguindo, nós vamos fazer essas simplificações aí, ó. Nós vamos encontrar aqui, ó, observe que eu posso cancelar esse 2 aqui, ó, com esse 2. Cancelando esse 2 com esse 2, nós vamos ficar com n, que multiplica 2n menos 3. Está aqui, ó. N, que multiplica 2n menos 3. Então, essa é a fórmula para calcular o número de diagonais do polígono que tem lado 2n's. Porém, não é isso que o exercício pede. Ele pede o seguinte, ó, o número de diagonais de um polígono regular de lado 2n's que não passam pelo centro de uma circunferência circunscrita a ele. Então vamos pegar uma circunferência aqui, ó, colocar aqui circunscrita a esses polígonos, para você entender o enunciado. Ó, circunferência circunscrita. Ele quer saber o número de diagonais que não passam pelo centro. Está aqui o centro, ó. Ó, o centro da circunferência, marcado por esses pontinhos. Tá. Agora, observe aí. Observe o número de diagonais que passam pelo centro, é exatamente a metade do número dos lados. Então, esse polígono aqui, ó, ele tem 4 lados e 2 diagonais passam pelo centro. As que passam. Esse polígono aqui, ó, nós já sabemos que ele tem total de 9 diagonais, mas observem, são 6 lados. Dos 6 lados, então a metade vai passar pelo centro da circunferência. Ó. Observe, a metade vai passar pelo centro. Essa aqui é uma passou pelo centro. Ó. São, como de cada vértice parte 3 diagonais, apenas uma passa pelo centro. Ó. Uma, aqui eu tenho outra, ó, 2 passando pelo centro. E outra aqui eu tenho outra, ó, 3, são 3, apenas 3. Se eu vim para cá, já foi contado. Para esses outros vértices já foram contados. Então, o número de diagonais que passam pelo centro é a metade do número de lados. Só que ele quer saber o número de diagonais que não passam. Então, eu vou pegar a minha formulazinha, que é essa aqui, ó, o número de diagonais, tá, de um polígono de lado que tem 2n's de lados. Eu vou pegar essa formulazinha, repetir ela aqui, ó, e vou subtrair, tá aqui, ó. Então, vou subtrair dela eu vou subtrair a metade do lado. Como o lado é 2n, então eu vou subtrair n. Vou subtrair n desse total aqui, ó, de diagonais. Eu subtraio n, onde n é o número de diagonais que passam pelo centro. Então aqui eu tenho o total de diagonais, tirando as que passam pelo centro, vão sobrar as que não passam. Então, fazendo a operação, nós temos aqui, ó, n, fazendo a multiplicação aqui, usando a propriedade distributiva, nós temos aqui
n vezes 2n é 2n ao quadrado. N vezes menos 3 é menos 3n. E esse menos n aqui, ó, esse menos n aqui, nós repetimos ele aqui. Agora eu vou juntar esses dois valores aí, ó. Vou juntar somando menos 3n com menos n. Nós vamos encontrar menos 4n. Então vai ficar assim, ó. D1, que é esse aqui, vai ficar 2n ao quadrado, repetir aqui, menos 3n menos 1n dá menos 4n. E agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar o 2n em evidência. Lembrando que 2 é o máximo divisor comum, colocar 2n aqui, ó, em evidência. Dentro do parênteses eu vou colocar n menos 2, porque 2n vezes n dá 2n ao quadrado. E 2n vezes menos 2 dá menos 4n. Então está aqui, ó, essa aqui é a expressão que calcula o número de diagonais que não passam pelo centro da circunferência circunscrita àquele polígono regular que foi referido no início. Então o resultado é esse aqui, é 2n que multiplica n menos 2. Aqui a pergunta, ó. O número de diagonais de um polígono regular de 2n de lados que não passam pelo centro da circunferência vai ser exatamente a questão para marcar aí a letra A. Então, resolvemos essa questão. Espero que tenha entendido. Contribua com o nosso canal, dando um joinha, se inscrevendo no canal, ativando o sino. E agradeço a atenção e até uma próxima aula.